Olá, amantes de grandes histórias e mentes curiosas. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas vidas e obras que moldaram a literatura e o cinema. Hoje, vamos desvendar uma figura colossal, um verdadeiro titã das letras, cuja própria existência foi tão épica quanto os romances que concebeu. Já pararam para pensar o que é preciso para ser lembrado séculos depois? Que tipo de paixão, resiliência e talento são necessários para transcender o tempo e as fronteiras, inspirando gerações com contos de aventura, honra e redenção? Será que a vida de um escritor pode ser tão fascinante quanto as suas criações? Preparem-se, porque a história de Alexandre Dumas é a prova viva de que, por vezes, a realidade supera a ficção. Embarcaremos numa jornada que nos levará da efervescência revolucionária da França napoleônica aos salões opulentos da aristocracia parisiense, das selvas exóticas do Haiti aos palcos da fama mundial. Conheceremos um homem de múltiplos talentos. Dramaturgo prolífico, romancista visionário, jornalista combativo, viajante incansável e, acima de tudo, um contador de histórias inigualável. Mas quem foi, de fato, este homem que nos deu os inesquecíveis, os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo? Ele foi mais do que um escritor. Foi um símbolo de uma era, um farol de criatividade e um exemplo de superação. A biografia de Alexandre Dumas é um tapete ricamente tecido com fios de heroísmo, preconceito, triunfo e tragédia. Sua saga começa antes mesmo de seu nascimento, com seu avô, o marquês Antoine Alexandre David de la Pailleterie, um nobre francês que se aventurou nas colônias. Lá, ele se apaixonou por uma escrava haitiana, Marie Cécette Dumas, e com ela teve um filho, Thomas Alexandre Dumas. Este homem extraordinário, pai do nosso Alexandre, nasceu na escravidão, mas ascendeu para se tornar um general de brigada no exército revolucionário francês, servindo com distinção sob o comando de Napoleão Bonaparte. Ele era conhecido por sua força física prodigiosa e sua bravura inabalável. Um verdadeiro Davi Negro, como era apelidado. Imaginem o peso dessa herança em um jovem Alexandre, crescendo com as lendas de um pai que desafiou as normas sociais e militares de sua época. Ele foi o soldado de origem africana de mais alta patente em um exército europeu da época. Não é de admirar que as vidas de seus personagens sejam tão repletas de reviravoltas e façanhas. Alexandre Dumas nasceu em 1802, em Villers-Cotterêts, uma pequena cidade na França. Seu pai, o general, faleceu quando Alexandre tinha apenas 4 anos, deixando a família em dificuldades financeiras. A mãe de Dumas, Marie-Louise Elisabeth Labouré, lutou para sustentar os filhos, e Alexandre teve uma educação formal limitada. No entanto, sua imaginação era ilimitada. Desde cedo, ele devorava livros, absorvendo histórias de aventura, heroísmo e romance. A biblioteca de seu pai, com obras de autores como Rousseau e Voltaire, foi sua primeira universidade. Ele também passou muito tempo na floresta de Retz, caçando e explorando, o que certamente alimentou seu amor pela natureza e pela aventura, elementos tão presentes em suas obras. Aos 20 anos, Dumas, com pouca perspectiva em sua cidade natal, decidiu ir para Paris, a capital do mundo das artes e da cultura. Chegou com pouco dinheiro, mas com uma determinação férrea e uma ambição desmedida. Sua caligrafia elegante lhe garantiu um emprego como escrivão para o Duque de Orleans, o futuro rei Luís Filipe I. Este cargo, embora modesto, lhe proporcionou acesso aos círculos literários e teatrais de Paris, onde ele rapidamente começou a se destacar. Naquela época, o teatro era o epicentro da vida cultural, e Dumas, com seu talento nato para o drama, encontrou seu nicho. Sua ascensão foi meteórica. Ele começou a escrever peças teatrais, e seu primeiro sucesso, Henrique III e sua corte, em 1829,
foi um triunfo instantâneo. A peça, que rompia com as convenções clássicas e abraçava o romantismo, chocou e encantou o público, estabelecendo Dumas como uma força a ser reconhecida. A partir daí, ele não parou mais. Escreveu dezenas de peças, mas foi com seus romances que ele realmente se imortalizou. A década de 1840 foi seu período mais prolífico, uma verdadeira idade de ouro em sua carreira. Foi quando ele nos deu as obras-primas que definiram sua lenda. Os Três Mosqueteiros. Lançado em 1844, este romance épico nos apresenta ao jovem e impetuoso D'Artagnan, que chega a Paris determinado a se juntar aos lendários mosqueteiros do rei. Ele rapidamente se vê envolvido em intrigas da corte, duelos e conspirações, ao lado dos inseparáveis Athos, Porthos e Aramis. Quem não se lembra do famoso lema "Um por todos e todos por um"? Essa frase encapsula a essência da amizade, lealdade e camaradagem que permeia toda a obra. A trama, ambientada no século XVII, é um turbilhão de emoções, paixão, traição, coragem e sacrifício. Dumas nos transporta para um mundo de espadas e intrigas, onde a honra vale mais que a vida e a lealdade é testada a cada esquina. A vilã, Milady de Winter, é uma das personagens mais icônicas e complexas da literatura, uma mulher tão bela quanto cruel, cuja astúcia e frieza rivalizam com a dos próprios heróis. A riqueza dos detalhes históricos, a vivacidade dos diálogos e a maestria na construção dos personagens fazem de Os Três Mosqueteiros uma leitura atemporal, que continua a encantar leitores de todas as idades. Logo em seguida, em 1844-1846, veio O Conde de Monte Cristo. Ah, O Conde de Monte Cristo. Que história de vingança, redenção e destino. Esta obra é talvez o ápice da genialidade de Dumas. Acompanhamos a trágica jornada de Edmond Dantes, um jovem marinheiro inocente que é traído por seus invejosos rivais e aprisionado injustamente na temível prisão de If, uma fortaleza inexpugnável na ilha de If, na costa de Marsella. Durante seus 14 anos de cativeiro, ele conhece o Abade Faria, um prisioneiro erudito que se torna seu mentor, educando-o em diversas áreas do conhecimento e revelando-lhe a localização de um vasto tesouro na ilha de Monte Cristo. Após uma fuga audaciosa e a descoberta do tesouro, Dantes renasce como o misterioso e riquíssimo Conde de Monte Cristo, determinado a se vingar daqueles que o traíram. A narrativa de O Conde de Monte Cristo é uma teia intrincada de planos meticulosos, disfarces, manipulações e revelações chocantes. Dumas explora temas profundos como a justiça divina e humana, a natureza da vingança, o perdão, a ganância, o ciúme e a capacidade humana de superação. A transformação de Dantes de um jovem ingênuo para um manipulador mestre é fascinante. E a forma como ele orquestra a ruína de seus inimigos é de uma inteligência impressionante. No entanto, a obra também nos leva a questionar os limites da vingança e se a busca por ela realmente traz a paz. O conde, no final, precisa confrontar o vazio que a vingança deixa e encontrar um novo propósito. Essa reflexão sobre a moralidade da retribuição é o que eleva o romance a um patamar filosófico, fazendo-o ecoar em nossas próprias vidas. Quem nunca sentiu o desejo de justiça ou até mesmo de vingança diante de uma grande injustiça? A obra de Dumas nos convida a ponderar sobre as consequências de nossos atos e as escolhas que fazemos. Dumas não trabalhava sozinho. Ele empregava uma equipe de colaboradores, incluindo Auguste Maquet, que pesquisava os fatos históricos e ajudava a desenvolver os esboços dos enredos. Maquet foi um parceiro crucial e a colaboração entre eles gerou algumas das maiores obras da literatura francesa. No entanto, Dumas era o mestre da narrativa, o gênio por trás da prosa vívida e dos personagens inesquecíveis.
Ele tinha uma capacidade extraordinária de criar enredos complexos e de manter o leitor em suspense, virando cada página ansiosamente para descobrir o que aconteceria a seguir. Essa habilidade de cativar o público é o que o tornou tão popular em sua época e o que garante sua relevância até hoje. Mas a vida de Dumas não foi apenas glória e sucesso literário. Ele enfrentou preconceito por sua ascendência africana, gastou fortunas e teve que lidar com inúmeras dívidas, resultado de seu estilo de vida extravagante e de sua generosidade. Sua vida pessoal foi tão dramática quanto seus romances, com múltiplos romances, casamentos e filhos. Ele era um homem de paixões intensas, um verdadeiro bon vivant que amava a vida em todas as suas manifestações. Construiu seu próprio castelo, o Château de Monte Cristo, um palácio digno de um rei que infelizmente acabou perdendo devido a problemas financeiros. No entanto, mesmo diante das adversidades, Dumas nunca perdeu seu otimismo ou sua paixão pela escrita. Ele continuou a produzir incansavelmente, sempre buscando novas histórias para contar. Alexandre Dumas viveu em uma época de grandes transformações políticas e sociais na França. Testemunhou revoluções, mudanças de regime e a ascensão e queda de impérios. Sua obra reflete essa efervescência, abordando temas como a luta por liberdade, a justiça social, o poder da aristocracia e a ascensão da burguesia. Seus personagens, embora ambientados em épocas passadas, enfrentam dilemas que são universalmente humanos e atemporais. A busca por identidade, a luta contra a opressão, a importância da amizade e da lealdade, o confronto com o destino, esses são temas que ressoam em todas as épocas e culturas. A influência de Dumas é incalculável. Seus romances foram adaptados inúmeras vezes para o cinema, a televisão, o teatro e até mesmo para os quadrinhos e videogames. Filmes como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo continuam a ser produzidos e assistidos por milhões. Cada nova adaptação trazendo uma nova perspectiva para essas histórias clássicas. Pensem nos inúmeros filmes de capa e espada que assistimos, nas tramas de vingança meticulosamente planejadas, nos heróis carismáticos e nas vilãs inesquecíveis. Muito disso deve sua existência ao legado de Alexandre Dumas. Ele não apenas criou personagens, ele criou arquétipos que se tornaram parte do imaginário coletivo. D'Artagnan, o jovem idealista, o Conde de Monte Cristo, o justiceiro enigmático, Milady, a femme fatale. Eles são figuras que transcendem a página impressa e habitam nossa cultura popular. Sua obra é um testemunho do poder da narrativa para nos transportar para outros mundos, para nos fazer sonhar, rir e chorar. Dumas tinha um dom para a oralidade, para a forma como as palavras soavam ao serem lidas em voz alta. Ele ditava muitas de suas histórias, e essa cadência oral é evidente na fluidez e no ritmo de sua prosa. É como se estivesse conversando diretamente com o leitor, puxando-o para dentro da história com cada frase. E o que podemos aprender com Alexandre Dumas hoje? Em um mundo cada vez mais digital e fragmentado, suas histórias nos lembram da importância da conexão humana, da amizade verdadeira e da busca por um propósito maior. Em uma época de incertezas, seus personagens nos inspiram a sermos corajosos, a lutar pelo que acreditamos e a nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. A vida de Dumas, com suas altos e baixos, nos ensina sobre resiliência, sobre a capacidade de se reinventar e de encontrar a beleza e a aventura em cada momento. Ele nos mostra que a diversidade é uma força, que as origens não definem o destino e que o talento não tem cor ou classe social. Seu pai, um general negro na França do século XVIII, e ele próprio, um escritor mestiço que conquistou o mundo literário, são símbolos de que a grandeza pode surgir dos lugares mais inesperados e desafiar todas as barreiras.
A busca por justiça, tema central em O Conde de Monte Cristo, continua sendo um dilema contemporâneo. Quantas vezes vemos injustiças acontecendo ao nosso redor e nos perguntamos se a vingança é a única saída? A obra de Dumas nos convida a uma reflexão profunda. A justiça pode ser alcançada sem que nos tornemos aquilo que combatemos? O perdão é possível mesmo diante das maiores traições? Essas são questões que nos assombram e nos impulsionam a buscar um mundo mais justo e compassivo. Alexandre Dumas faleceu em 1870, aos 68 anos, deixando um legado literário imenso e uma marca indelével na cultura mundial. Ele foi enterrado em sua cidade natal, mas em 2002, no bicentenário de seu nascimento, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris, ao lado de outros grandes nomes da França, um reconhecimento tardio, mas merecido, de sua importância para a nação e para o mundo. O então presidente Jacques Chirac fez um discurso emocionante, destacando a importância de Dumas não apenas como escritor, mas como um símbolo de diversidade e inclusão. Ainda hoje, suas histórias nos convidam a sonhar, a questionar e a refletir sobre a condição humana. Elas nos lembram que a vida é uma aventura, cheia de desafios e recompensas, e que cada um de nós tem o poder de escrever sua própria história. E vocês, qual personagem de Dumas mais os inspira? Qual lição de suas obras vocês levam para a vida? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas interpretações e nos digam quais outras biografias e obras literárias vocês gostariam de ver em nossos próximos vídeos. Se gostaram desta jornada pela vida de Alexandre Dumas, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras literárias. Afinal, um por todos e todos por um também vale para a nossa comunidade. Até a próxima história.